Então, estamos gravando. Estamos gravando, o Valnei sumiu. Agora o Valnei apareceu. Pode orar, Valnei? Sim, podemos. Amém. Soberano e eterno Deus, Pai, primeiramente queremos te agradecer por mais esse dia de vida, por mais esse dia na sua presença, Senhor. Queremos, Senhor, também te agradecer pela vida de cada irmão, cada familiar dos irmãos, Senhor, pelo tudo que tu nos concedido no dia de hoje, Senhor. Continua, Pai, dirigindo nossas vidas, Pai, para que nós possamos sempre fazer a sua vontade, Senhor, para que nós possamos andar, Senhor, conforme a tua palavra. E abre, Pai, abre as nossas mentes, para que nós possamos, Pai, aprender e compreender cada vez mais da tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Mais um chegando aí. Severino, seja bem-vindo. Amém. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Severino. irmão. Ô, Severino, isso aí é meu irmão da Paraíba. Paraíba, Campina Grande. Vale, Evandro. Fala. Deixa eu falar com vocês, antes da gente começar, ou começando devagarinho. Boa noite, Flávia. Eu estou aqui pensando, eu dou aula da Bíblia mais ou menos 45 anos. E nesse tempo, é comum ouvir pessoas que falam que é difícil entender a Bíblia. E eu concordo e discordo, né? A Bíblia tem coisas mais complicadas, mais complexas, também tem outras passagens, acho que muito claras, como quando Jesus disse, ame seu inimigo, o que você não entendeu? Né? Perdoe seu irmão, né? Talvez seja um desafio colocar em prática, mas entender a gente entende, né? Mas quando nós falamos sobre qualquer desafio, qualquer assunto, qualquer tarefa, tem que começar e fazer aos poucos, né? Se você quiser fazer uma casa ou levantar uma parede, né? Coloca um tijolo, mais um tijolo, outro tijolo e vai fazendo, né? E aos pouquinhos cresce. Então é assim que nós estamos tentando estudar esse livro de Apocalipse, né? Vimos que Deus escrevendo para os irmãos das 7 igrejas da Ásia, irmãos que estavam sendo perseguidos, irmãos muitos sofrendo, com dificuldades, que precisam de ânimo para perseverar nessa situação difícil. Então, Deus manda uma mensagem de esperança para eles, mas também fala sobre a justiça. Até o livro usa a palavra vingança contra as pessoas erradas, contra as pessoas que teimam em fazer as coisas erradas, né? Então, semana passada era para a gente estudar capítulo 12 e 13. Fomos pelo 12, chegamos no 13, 13 ficou um pouco complicado, então paramos e eu quero voltar um pouquinho até para o 12 e lembrar o que nós já vimos para depois prosseguir, né? Então, no 12, vários personagens apareceram. Vamos ver quem apareceu e quem representam, né? Vamos lá. Então, no 12, vimos uma mulher, seu filho, o dragão e outros filhos desta mulher, né? Quem é a mulher? Podemos dizer que a mulher, no início, é Israel, que Jesus nasceu de Israel, né? Que esse filho que vai nascer certamente é Jesus. O dragão, quem é? Diabo. O diabo, até está escrito lá, né? O diabo. E esses outros filhos da mulher, quem são? Quem seriam? Igreja. Fala, eu não escutei. Fala mais alto.
A igreja. A igreja! Isso! Deu a resposta certa, não pode ficar tímida. Tem que falar, né? Quando chuta para fazer o gol, chuta que ou entra ou não entra, mas chuta. É. Né? Muito bem. Então, no capítulo 13, a parte que fica mais complicada é que tem mais dois personagens aqui. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Vamos ver uma coisa interessante. Não sei se todo mundo tem a folha, se olhou a folha, se preencheu a folha. Eu estou dando as 12 aulas da Escola da Bíblia, toda quarta-feira, às 18h30. E daquela turma, acho que até hoje ninguém conseguiu imprimir as folhas. Mas eu tenho pelo menos uma aluna que ela diz que não imprimiu, mas ela copia tudo para o caderno. E lá ela escreve. Então, temos aqui, quando diz 13, do 11 ao 18, a besta que emerge da terra. E diz, esta besta é chamada de falso profeta em 16:13 e 19:20. Vamos para lá, preciso de 2 voluntários. Quem pode ler 16:13? Qual? Capítulo 16, versículo 13. Apocalipse? Estamos em Apocalipse, isso aí. Porque nós temos um trio, né? O dragão e as 2 bestas, né? Então, mas quando chegamos no capítulo 16, versículo 13, olha o que vai dizer. Quem pode ler? Eu leio aí. Pode ler, William. 16:13, né? Sim. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, aqui em vez de dizer a besta que emerge do mar e a besta que vem da terra, chama a primeira de besta, mas muda o nome da segunda besta e chama de Falso profeta. falso profeta. E a mesma coisa acontece no capítulo 19. No 19, versículo, cadê? 20. Quem vai ler? Outro irmão? Outra irmã? 9, 20. Posso ler? Pode ler, então. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, tem vários detalhes aí que vamos ver lá na frente, que não é o nosso caso hoje. Mas estamos tentando identificar, né, essas 2 bestas. Então, vou ler mais alguma coisa aqui do livro, que usamos como base do estudo. E aqui, resumindo essa parte, ele diz aqui: a cena está agora preparada para a segunda metade do livro de Apocalipse. Sabemos quem são os heróis. A mulher, Israel, o cordeiro, Jesus, o filho da mulher, os outros filhos da mulher, os santos. Também sabemos quem são os vilões, ou bandidos. O dragão, que é Satanás, a besta, que é o Império Romano personificado em seus imperadores, o falso profeta, isto é, o culto dos sacerdotes que reforçam a adoração ao imperador. Tão certo como o Senhor conhece o seu povo, o povo de Deus leva a marca de Deus na fronte. Ele também conhece os que se entregam
ao desafio arrogante da sua vontade, isto é, eles têm a marca da besta. Ao travar-se a batalha entre as forças do bem e do mal, não será difícil manter em ordem o elenco de personagens. Quando a causa de Deus triunfar, os que receberam a marca da besta irão perecer em sua rebelião. Não sei se deu para entender. Então, vamos ler de novo o capítulo 13 e ver se fica mais fácil agora. Irmã Márcia, pode ler? Posso? Leiamos. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas, uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada, e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Então, vamos primeiro analisar o versículo 8, antes de ver as outras coisas aqui. O capítulo 13, versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Então, nós temos falado, quando no livro de Apocalipse vemos essa palavra terra, está falando sobre qual povo? Qual povo que mora na terra? O ímpio. Hã? O ímpio. O ímpio, né? Aqueles que não servem a Deus. Ou nós falamos, aqueles que são do mundo, né? Tem aqueles que são de Cristo, estão buscando a Deus, e quem não busca. Então, aqui, os habitantes da terra são aqueles que estão realmente seguindo o inimigo,
né? Estão teimando no pecado. Então, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, vimos no capítulo 12, né, Deus protegendo o seu povo. Tem os salvos. E os salvos não precisam se preocupar, né, que Satanás vai fazer alguma coisa e nós não vamos ter como resistir, né? Quem está em Cristo está protegido. Esse capítulo 13 descreve mais aqueles que estão do lado de lá, né? Que estão acreditando nessas mentiras, seguindo aquele caminho e tudo que isso significa. Vamos ver também uma outra passagem que está também na sua folha. Se você olha mais para a parte inferior, tem uma pergunta que diz, até se não me engano, a Jane fez uma pergunta sobre sinais. Diz aqui, qual deve ser a nossa atitude com respeito de sinais? E a passagem que tem aqui, até vou pedir você para ler, Jane. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 ao 12. Pode deixar marcado aqui em Apocalipse. Vamos voltar lá para a segunda carta aos Tessalonicenses. Capítulo 2. Do 7 ao 12. Deixa eu chegar lá, não cheguei. Tessalonicenses fica antes de Timóteo, né? Segunda Tessalonicenses 2, do 7 ao 12. Pode ler, irmã. Posso ler? A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todos o poder, com sinais e com maravilha enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderiam salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, você não diria que essa passagem de Tessalonicenses entra como uma luva na mão de Apocalipse? Não se encaixa direitinho que o que estamos lendo aqui no capítulo 12 e 13 mostra, frisa muito a verdade, né? Frisa que vem o perverso, né? O que o perverso faz? Ele é aliado de Satanás e ele vem para enganar, né? Infelizmente, tem as pessoas que têm prazer na mentira, têm prazer em fazer as coisas erradas, têm prazer em serem enganadas, seguir o caminho errado, e Deus, então, permite que essas pessoas sigam aquele caminho. Eu sublinhei na minha Bíblia, aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 8. Outra coisa que nós vamos ver mais à frente, quando se fala sobre aquela batalha de Armagedon, que muita gente, né, fica preocupada, como vai ser essa guerra, como vai ser essa batalha. Mas quando a gente chega lá, você vai ver que é bem parecido com esse versículo 8. Olha quanto trabalho dá para Jesus acabar com o inimigo. Né? É verdade. Jesus, mas você fez assim. Só um soprinho. Né? Então, eu estou suando um pouco só porque eu subi e desci a escada.
e fiz alguma movimentação e preparando aqui para a aula. Mas Jesus não sua nem um pouquinho para acabar com o inimigo. Com o sopro da sua boca, acaba com a guerra, né? Até quarta-feira passada, nessa aula da Escola da Bíblia que estamos tendo, nós chegamos àquela terceira lição que fala sobre Jesus, o Filho de Deus, e temos duas passagens lá. Uma, Jesus expulsando o demônio, e a outra passagem, Jesus acalmando a tempestade. Foi difícil para Jesus expulsar o demônio? Jesus falou. E o demônio foi, né? Foi difícil para Jesus parar o vento e acalmar as ondas? Jesus falou e virou bonança, né? Então aqui é a mesma coisa. Então é importante para eles lá, os irmãos estão sendo perseguidos, saber que Jesus é forte, né? Que Deus sabe, que Deus age, que Deus protege. Importante para a gente também, né? Todos nós temos nossos problemas, então, os problemas surgem. Então temos que saber que quando estamos com Cristo, né? Não temos nada para temer, não precisamos nos preocupar. Nossas vidas estão em boas mãos. Então vamos voltar para... Bom, primeiro, alguém alguma dúvida sobre Tessalonicenses? Algum comentário aqui? Então, volta para capítulo 13 lá. E ver também se tem alguma dúvida sobre capítulo 13. Vocês estão respondendo a folha, que realmente ajuda muito, né? Se você espera para o dia da aula e só acompanha a aula, eu acho que fica difícil. Mas se você está olhando na sua Bíblia, tentando responder as perguntas em casa, aí quando chega no dia da aula, eu creio que dá para acompanhar com muito mais facilidade. Mas pode perguntar. Quem tem uma pergunta ou quem tem um comentário, a aula é nossa, não é só minha. Acerca do Apocalipse 13. Sim. Quando ele diz, eu vi surgir do mar. Uhum. Esse mar, qual é a simbologia, a representação desse mar que ele fala? O mar, aqui, eu não me lembro de um sentido especial. Mar e a terra seria, né, os dois lugares que tem aqui. Temos aqui terra seca, tem o mar, e de uma besta vem de um lugar, uma besta vem de outro lugar. Não me lembro nada até tão especial para a gente. Porque certo dia eu tava em uma igreja, aí tinha um pregador pregando, entendeu? Sim. Aí ele falou o seguinte, ele estava pregando sobre o Apocalipse 13, que eu gosto muito de escatologia. Sim. Aí ele estava falando acerca que o mar ele representava o mundo. Quando ele disse, eu vi surgindo do mar. Aí ele disse que foi uma representação do mundo, sabe? Aí eu ando buscando algumas informações mais acerca, sabe? Não, mas que estão no mundo estão, né? Isso não há dúvida. Porque onde é que Satanás está trabalhando? Está trabalhando no mundo. Onde é que ele reina? Reina no mundo. E as duas bestas, né? Tanto a besta do mar e a besta da terra é do mundo. Aí a colocação que ele fez tem sentido, né? Quando ele diz, eu vim surgindo do mar. Ele diz que o mar tem uma simbologia do mundo. Aí achei interessante. Até ele aqui diz, se você quiser ler, para a gente, Severino, vê Apocalipse 17, versículo 8. Vou me arrumar aqui, não, por favor. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Tá. Apocalipse 17. Apocalipse 17, 8, não é isso? Aham. Beleza. Vou dar só uma procurada aqui. Vamos lá. 17, 8. Pode ler 17, 7 e 8. 17, 7 e 8. Diz assim. E o anjo me disse, porque deixa eu pegar aqui, deixei o óculos no carro. Ah, tá. Porque... Quer que outro leia?
Oi? Lê aqui. Cadê pra Peça ser para óculos? eu deixei meu óculos lá no carro ali. Tudo bem, eu sei, eu também estou de óculos aqui, eu sei como é. Exato, né? Ricardo, você pode ler? Beleza. Lê, Ricardo, 7 e 8 do 17. Eu? Tem, Opa, Ricardo. vamos lá. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Então, tá vendo ali, Severino? Em vez de falar o mar, aqui fala abismo. Isso. Né? E diz que caminha para a perdição. Uhum. Né? E os habitantes da terra, que são as pessoas que não seguem a Cristo, né? Que os nomes não estão no livro da vida, que estão olhando, né? Pensando na besta, que é que na realidade no livro de Apocalipse só tem 2 times, né? Uma Bíblia toda, né? Tem o time do Cordeiro e o time do Dragão. E esse time do Dragão tem as 2 bestas que fazem parte desse trio ímpio, mas todos em uma meta só, né? Que é destruição, que é perdição, que é o pecado. E já tem o outro time do Cordeiro, do qual queremos pertencer para sempre. Deixa eu até ler uma outra coisa, aproveitando. Aqui no livro, quando começa a falar sobre o capítulo 14, o autor fez um pequeno resumo do livro inteiro. Ele diz: Deus não permitirá que sua causa de justiça seja frustrada por Satanás. Embora sofram perseguição, não serão destruídos. Embora tenham que morrer pela fé, a vida eterna que lhes foi concedida como dom gratuito de Deus não lhes será tirada. Esse é um resumo do livro em poucas palavras. Mas aí ele diz, mas a mensagem desse livro não é apresentada desta forma branda, mas sim, como temos visto, é um filme, né? É um teatro, tem as figuras que vêm voando, que vêm né? É uma coisa para a gente ver essa cena. É assim que o livro é passado, porque a coisa fica viva, né, diante de nossos olhos. Uhum. Mas agradeço, Severino. Mais alguém? Muito bom. Muito bom. Valnei? Bom, muito bom. Vou fazer só um comentário sobre isso que o Severino falou. Assim, tipo assim, uma sai da água e o outro na terra. Quer dizer, é igual o senhor falou, é o mundo. Uhum. Né? É o mundo. Se eu for fechar o planeta terra e Terra, água, né? É o mundo. É 70% de água, né? 30% de terra. Então, quer dizer, não tem para onde você correr. O mundo, né? No geral. Né? Eles estão no mundo em geral. Foi isso que eu entendi. Tá bom. Então, vamos para o capítulo 14. Eli, está com o microfone bom aí? Para ler? Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Lê o capítulo 14 para a gente. Ou melhor, deixa eu ver aqui. Olhei. Faz assim, Eli. Vamos por etapa. Vai agora de 1 ao 5. Do 1 ao 5. Do ao 5. Tá bom. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi um som dos céus, como de muitas águas, e de um forte trovão. Era como um arpista, tocando seus instrumentos.
eles cantavam um canto novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos 2 anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos, e seguem o cordeiro por onde quer que vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados com primícias a Deus e ao cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. São imaculados. Obrigado. É o 5? É só até o 5 por enquanto. Que até na nossa folha está dividida em 2 partes. Então, na nossa folha também tem um resumo que eu vou ler aqui em cima. Diz: o capítulo 12 mostrou que Satanás não pode derrotar Cristo nem seus seguidores. Capítulo 13 deixou claro quem iria ajudar Satanás em sua missão de oposição à obra de Deus no mundo. Agora, no capítulo 14, mostra o triunfo do Cordeiro e seus aliados sobre o dragão e seus exércitos. Como a gente estava falando antes, né, Severino? Tem esse conflito, essa batalha, o dragão e o cordeiro. Então, nós já vimos no capítulo 7 quem são esses 144 mil. Né? São os redimidos, ou salvos. O amigo tinha como dar uma pinceladazinha sobre esses 144 mil? Porque eu tô entrando hoje, que o Evandro me convidou, então, certo? Mas eu não estava nas outras. Tá certo? Eu sei que você não estava. Então, vamos fazer o seguinte, Severino. Depois, nós temos o grupo no Zap. Certo. Você me passa seu número, eu coloco você no grupo. Tá bom. E eu vou... eu não sei quantas aulas já gravamos, mas eu vou pegar todos os links das aulas que estão no YouTube e você pode ver as aulas que gravamos. Pronto. E você pode assistir com calma. Beleza. Tá? Infelizmente, eu não gravei desde o início. Também, até que talvez fosse mais fácil, não sei se você usa e-mail, eu posso mandar todos os esboços para você por e-mail, e você pode olhar ou tirar cópia. Tá bom? Tá bom, beleza. Eu sei que chegando hoje, embora você já estudou o livro e está por dentro do assunto. Mas essa resposta, quem são os 144 mil, vimos no capítulo 7. João identifica bem, né? Os 12 mil de cada tribo, que é o povo de Deus, sendo selado lá no capítulo 7, antes da tempestade chegar. Deus protege o povo dele. Né? E interessante aqui, tem 2 lacunas na sua folha, do versículo 5. Lê de novo ali o versículo 5. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. São imaculados. Então, quem é o povo de Deus? O povo que segue a verdade, né? O povo que foge do pecado, que anda na luz. Então, esse é o povo que são os 144 mil. Uma coisa, não sei se alguém tem essa pergunta, mas quando estávamos lendo, imaginei teria uma pergunta. Bom, primeiro, vamos a outra coisa. Versículo 3, cantava um cântico novo, que ninguém podia cantar, a não ser os 144 mil que foram comprados da terra. Que seria esse cântico novo? O que vocês acham? Eu tenho a minha ideia. E por que só eles podem cantar? Para mim é a salvação, né? Eles têm um cântico novo que é a salvação que Cristo deu. Então, eles têm essa
alegria de estarem cantando sobre a salvação que receberam, porque até diz que eles foram comprados da terra, né? Fomos comprados, até isso volta para capítulo 5, né? Quem foi digno de abrir o rolo, abrir os céus do rolo? Cordeiro. O cordeiro. Por que o cordeiro é digno? Porque ele morreu. Ele morreu. Ele morto, né? Foi morto, derramou seu sangue. E derramando o seu sangue, o que ele fez? Comprou. Nos comprou, né? Nos comprou. Qual foi o preço da nossa salvação? Né? A Foi vida a morte de de Cristo. Né? Cristo nos comprou, nos resgatou. Né? Então, por isso que nós cantamos um cântico novo. É o cântico de alegria da salvação em Cristo. Agora, o versículo 4 que eu acho mais complicado, é que lendo esse versículo fora de contexto, você poderia achar que ter relações sexuais até com sua esposa é um pecado, né? Que diz aqui que esses são aqueles que não se contaminaram com mulheres, manteram-se castos. Mas eu creio que aqui ele está usando o sexo como simbologia, falando sobre um pecado de um modo geral, né? Quando estou fazendo aquela leitura anual da Bíblia e passando por várias passagens no Antigo Testamento, onde os profetas falam de Israel, que Israel casou-se com Deus. Então, quando Israel vai atrás dos ídolos, está traindo o Senhor, né? Está cometendo adultério espiritual com os ídolos, com os outros deuses. Então, eu creio que aqui é uma simbologia para falar sobre a traição espiritual, né? O desvio espiritual de seguir os ídolos e os outros deuses. Perfeito. Até aqui na sua folha cita Oséias, todo mundo sabe o que aconteceu com Oséias, né? Que Oséias, Deus mandou que ele se casasse com a prostituta. E depois ela traiu Oséias. E mesmo assim, Oséias recebeu essa mulher de volta. E está mostrando, né, Deus e tudo que Deus faz para receber Israel de volta, mesmo depois de tantos pecados e tanta rebeldia por parte de Israel. Um dia eu falei lá na igreja, dando uma palavra lá, falei sobre o amor de Deus, né? Porque o amor de Deus, ele nos constrange, como diz a palavra. Porque o amor de Deus, ele é um amor incondicional. É interessante. Sim. É um amor, porque eu estava tratando uma situação de uma pessoa lá na igreja que ele tinha cometido um pecado, mas ele mesmo não se perdoava, né? A pessoa. Sim. E eu provei na Bíblia para ele que o amor de Deus, ele é um amor incondicional. Ele nos ama diferente da humanidade. Nós até comentamos sobre isso outro dia, que saímos um pouco do assunto e falamos sobre Satanás, e que uma das armas de Satanás é justamente essa, de desanimar a pessoa, da pessoa não achar que ela pode ser perdoada, então ela acaba desistindo. Então temos que mostrar à pessoa que, mesmo sendo um pecado muito feio, muito grave, existe o perdão e a reconciliação com Deus. Obrigado. Então vamos ler mais. Estou escutando algum cachorro aí. Do 6 ao 13. Estou tentando identificar de onde vem esse cachorro. Daqui de casa. Mas eu fechei coisa. Desculpa, irmão, desculpa. Tá bom. Era os meus. Tá bom. Esther, pode ler? Do 6 ao 13? Sim. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe
glórias, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Ih, congelou. Vamos ver se vai voltar. Seguiu-se este outro Irmã anjo. Esther, Oi? sua imagem congelou. Começa de novo no 8. Tá ruim? É. Então, vou passar para Flávia. Pode ser você? Então, lê, Flávia, do 8 em diante. Do 8 ao 13. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia. Até onde? Perdão? Do 8 ao 13. Tá. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. É isso? Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso de dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: Escreva: Felizes os mortos que morrem no Senhor e agora é isso? Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Obrigado. Nada, é que a letra da minha Bíblia é muito clara e eu fico muito confusa. Tá bom. Esther, está me ouvindo? Não. Então, gente, não sei se vocês preencheram aqui, mas acho que essa parte é bem clara, né? O primeiro anjo chama os povos para adorar. O que diz o versículo 7? A Deus. A Deus, Tema né? a Deus. Aquele que fez os céus, a terra e o mar. Muito bem. O segundo anjo avisa: a grande Babilônia Caiu. 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 Nós vamos falar mais sobre isso em outras aulas, mas vamos para 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Essa grande Babilônia. Isso. Uhum. Carlos vai ler para a gente. 1 Pedro 5:13. Carlos vai ter que abrir o microfone. Seu microfone está fechado. 5:13, né? 5:13. Até começa no 12. Pode ser 12 e 13. Ok. Leamos. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente, encorajando-os a testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenha-se firmes na graça de Deus. Aquele que está em Babilônia
também eleita, envia saudações, e também Marcos, meu filho. Muito bem. Saúde aos Então, outros. vamos já. Então, Pedro está fechando a carta, dando as palavras finais, e aqui no final ele diz: aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações. Aquela, creio eu, que esteja falando sobre a igreja, né? Os eleitos de Deus são a igreja. E diz que a igreja está em Babilônia. Quem estuda a carta de Pedro, a maioria acha que Pedro escreveu essa carta quando ele estava em Roma. E nós podemos ver que na época de Babilônia, lá no Antigo Testamento, Babilônia era uma cidade muito poderosa, né? Um exército muito forte, uma cidade muito rica e uma cidade muito perversa. E quando se fala do primeiro século, qual é a cidade mais poderosa, né? Mais rica e que tem mais pecado? Certamente é Roma, né? Quando fala Babilônia, não está falando sobre Babilônia mesmo, que aquela Babilônia do Antigo Testamento já se foi há muito tempo e não existe nessa época. Então, creio que Babilônia é uma maneira de falar sobre Roma, né? Até que eu não sei quando foi, mas acho que alguém fez um filme com o nome Rio Babilônia. Já ouviu falar alguém? Já. Mas acho que mostrando mais o lado pecaminoso da cidade, né? Nós já falamos sobre essa parte de comparações e figuras, que é muito comum, né? De dar um apelido em alguém, né? Esse apelido pode ser, né? Por exemplo, se está jogando bola, alguém pode chamar alguém de Pelé ou de Romário, né? Alguma coisa pelo tamanho da pessoa, pela cor da pessoa, pelo jeito de jogar aquela pessoa, né? E não é que Pelé está jogando, ou Romário está jogando, é o jeito do garoto que está ali no campo, né? Então, a Bíblia também não é diferente de usar esses nomes, mas tudo indica que Babilônia é Roma, que encaixa perfeitamente. E nós vamos ver mais quando chegamos lá no capítulo 17 e 18, quando começa a descrever tudo que Babilônia tem e quem vai chorar com a queda de Babilônia, que são as pessoas que vendem os produtos para a Babilônia. Vocês sabem muito bem, né, Ricardo? Se o vendedor não tem onde vender os produtos, como é que vai ficar? Tem que ter um bom comprador, né? Muito bem. Então, a Babilônia caiu e depois vem o terceiro anjo. Vamos voltando para lá. Apocalipse 14. O terceiro anjo disse em alta voz: se alguém adorar a besta e sua imagem e receber a sua marca na testa, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Então, essa parte aqui dos três anjos mostrando a vitória que vem do Senhor, né? Que Deus merece louvor e que os inimigos serão derrotados. Eu gosto muito do versículo 12 e 13 aqui, mais uma das bem-aventuranças do livro, que são 7 bem-aventuranças. Mas essa bem-aventurança, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Descansarão de suas fadigas, por suas obras os seguirão. Então, Deus está sempre com a gente e mesmo morrendo em Cristo, estamos felizes.
somos abençoados. Vamos terminar, então. Carlos, pode ler do 14 ao final? Posso. A colheita da terra. Leamos, irmão. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na sua mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz, aquele que estava sentado sobre a nuvem. Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. E assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em voz alta, aquele que tinha a foice afiada. Tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira até a terra, porque as suas uvas estarão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lugar da ira de Deus. O grande lagar. Isso. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue no lagar. Chegou ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Então, botou sua mente para funcionar aqui? Estão enxergando o livro, essa cena, esse filme, esse teatro? Olha a simbologia, né? Quantas imagens nós temos aqui. O anjo tem o quê? Uma foice. A foice é para ceifar. E começa falando sobre uvas, né? Está cortando uvas, fazendo a colheita e também lembrando que essa foice passou pela terra, né? Então é o julgamento do mundo, né? As pessoas que não seguem a Deus, as pessoas que rejeitam a Deus, que não se arrependem de seus pecados, que acham que podem aprontar e fazer o que querem, que nada vai acontecer, né? Que até nem acreditam em Deus, acho que Deus não vai fazer nada, mas chegou o dia da grande ceifa. Então, colhe as uvas são lançadas no lagar, e quando pisa nas uvas, sai o quê? Um suco de uva, um vinho bonito, né? Sangue. Então, deu para entender, não deu? Deu. Juízo de Deus, né? O juízo de Deus, né? E não são uvas, são pessoas, né? Uva não tem sangue, gente que tem sangue. E quanto sangue tem? Olha, alguém aqui já andou a cavalo? Já viu um cavalo? Você não já viu, né? Aqui diz o que o sangue está unível aos freios dos cavalos. Seria o quê? 2 metros de altura? 2 metros não. 1,5 metro de altura, mais ou menos? Mais ou menos. E qual a distância? Aqui diz 300 quilômetros na NVI. Eu não sei quem tem a outra Bíblia. 300 quilômetros. Né? Mas é muito sangue, né? Um mar de sangue. Não. Aqui na minha versão figura 1.600 estádios. Então, porque usa muito esses números, né? No Apocalipse, sempre multiplicado por 4, né? Porque aqui seria 4 vezes 4 vezes 1.000. Os estádios é que os romanos usavam, né? Que traduzindo seria mais ou menos 300 quilômetros, mas fica melhor 1.600 estádios. Mas que representa o mundo inteiro, né?
que a ceifa vem e ninguém escapa. Seria tipo a Arca de Noé, né? Quando veio a destruição sobre o mundo, só se salvou Noé e sua família. Então, um dia, a igreja vai ser salva. Mas os outros que temem contra Deus vão se arrepender naquele dia, né? Que vai ser terrível. Porque diz o quê? Elas são pisadas... Não, aí não. O grande lagar da ira de Deus, né? Tinha outro também? Não, foi só no versículo 19. Mas é a justiça de Deus, Deus dizendo que chegou a hora, não aguento mais, não aceito mais, acabou. Mas agora vamos abrir para perguntas ou comentários. Deu para seguir, acompanhar? Deu. Acho que esse capítulo 14 é mais fácil, né? Mais direto. Mais fácil, mais triste. Sim. Então, mas nós já falamos, né, que a palavra do Senhor é uma bênção que traz salvação, mas de uma certa forma pregar a palavra é triste, porque tem alguns que rejeitam. E quem rejeita vai sofrer as consequências. Nani, falou? Então, Léo, como o Carlos aqui mencionou, sobre essa grande justiça de Deus que vem sobre a terra, isso aqui, esse julgamento vem para Roma, né? Então, nós estamos falando sobre duas coisas aqui, né? Em primeiro lugar, vai ser Roma que vai cair, Roma será destruída, nós vamos ver mais até adiante, né? Estamos no capítulo 14, ainda tem 15, 16, 17, 18, que vai sempre estar batendo nessa mesma tecla. Mas, claro que tem a ver também com o juízo final, que um dia virá. Que nada muda, né? Roma sendo destruída como uma cidade, como um império, mas também se fala hoje, né? Se qualquer pessoa, sendo uma pessoa com muito dinheiro, pouco dinheiro, muito estudo, pouco estudo, muito poder, pouco poder, se teimar contra Deus, um dia sofrerá as consequências. Porque a justiça de Deus vem para ontem e vem para hoje também. Exatamente. E a justiça é tão importante, Nani, agradeço que estamos estudando sobre muitas coisas que aconteceram no passado para a gente, né? Mas Deus não muda, não. Né? A verdade não muda e as consequências não mudam. Então, o que aconteceu lá vai acontecer de novo. Até você pode olhar na história, né? Vários países já surgiram, ficaram fortes e caíram. Eu não sei quando Jesus vai voltar, né? Mas se Jesus demorar para voltar, se ele demora 100 anos, 200 anos, certamente alguns países hoje que estão em evidência, provavelmente não vão estar em evidência, né? Não sei, né? Por exemplo, vamos imaginar, só imaginando, que Jesus demora 200 anos. Eu creio que daqui a 200 anos não vai ser Estados Unidos e China que são os grandes no mundo. Qual país será? Eu não sei, né? Mas provavelmente as coisas vão mudar, né? Quem sabe, né, Carlos? Uma coisa que eu vi, uma pequena coisa que eu achei, não sei se tem a ver, né? Mas que eu achei muito surpreendente. Não sei se todo mundo lembra. Quando Fernando Collor ganhou a eleição, entrou como presidente, eu achei que foi muito bom para o Brasil. Eu vi o povo
gostando do presidente. Eu me lembro assistindo Fantástico, às vezes, no domingo, e toda vez tinha uma reportagem sobre o que ele estava fazendo no domingo, andando de jet ski, passeando com a esposa, né? O Brasil parece que estava namorando o presidente. Hã? Mas então, de repente, né? Praticamente do nada, vieram as passeadas e tudo, e puf, e foi embora, né? E hoje ninguém fala mais, né? Ele praticamente não existe. Então, fala, William, então. Sim, eu queria fazer uma pergunta. E até vou conectar uma palavra que você falou ao começo dessa aula aí, com o que a gente está vendo. Eu, desde pequeno, aprendi que tem sentimentos que não são bons, não são ruins. Por exemplo, ódio, né? É mal, né? Odiar alguém, né? Ou, por exemplo, também querer se vingar de alguém. Sim. Né? Agora, vou conectar uma palavra que você falou, que é vingança, e que fala muito aqui de vingança. Sim. E até, nos primeiros capítulos, a gente leu, eu acho que quando se abriram os selos, o quinto selo, sim, que estavam todos os cristãos clamando, não? Até quando, sim, Senhor? sim. Quando vai vai vingar nossa sangue, né? E parece um pouco contraditório, né? Porque aqui temos dois times. O time ruim, né? O time do mal e o time do cordeiro. Sim. E até parece uma contradição que os próprios cristãos estão clamando por vingança. Aí minha pergunta então, é essa. É bom deixa ter eu esse falar, sentimento? Wellington. Eu entendo e já fiz essas perguntas, já ouvi essas perguntas da boca de outras pessoas. Uma coisa que eu gosto nesse livro, e que para mim também é uma prova que esse livro é um livro divino, que esse livro não esconde nada. Esse livro mostra as coisas como são. Se você lê os Salmos, tem Salmos que eu não gosto de ler. Muito menos ler na igreja. Ler para todo mundo escutar. Tem Salmo onde quem escreve o Salmo pede para matar as crianças. Já viu? Né? Nunca viu? Lê os Salmos. Já vi. Né? Porque o Salmo mostra as emoções das pessoas, os sentimentos das pessoas. Né? E as pessoas têm esses sentimentos. Né? Eu não sei se eu posso falar, mas vou falar. Pensa em alguém fazer um mal contra um filho seu filho, sua filha. Né? Algo horrível. Você, como pai, como vai ficar? Né? Mesmo você sendo batizado em Cristo Jesus, né? O sangue esquenta a gente, né? E vem essas coisas. Então, eu acho o Apocalipse 6:10, o que aquelas almas gritam lá para Deus, é algo muito real, muito genuíno. Né? Eles foram mortos e foi uma morte injusta. Né? E eles estão, eu creio, né? Pelo jeito que escreve ali, estão lá em cima, olhando aqui para baixo e vendo outros irmãos passando pela mesma coisa, também injustiças, né? Porque se o povo do Cordeiro é um povo do bem, um povo fazendo as coisas boas, por que serão perseguidos? Por que são mortos? Por que serão torturados, né? E perseguidos? Então, eles estão pedindo, né? Faça alguma coisa, né? Acaba com nossos inimigos. Né? Então, eu vejo que a Bíblia é muito real nessa parte, na parte do homem. Né? Agora, quando se fala da vingança de Deus ou da ira de Deus, eu vejo que é muito diferente da minha vingança ou da minha ira. Que eu creio que a vingança de Deus pode ser uma vingança pura. Né? Que Deus, para Deus,
eu creio que justiça e vingança, quando se fala de pessoas erradas, é a mesma coisa, é igual. Para mim, não. Né? Se eu procuro vingança, eu vou exagerar, eu também vou ser injusto. Né? Até acho que nós já falamos aqui, né, no Antigo Testamento, onde diz olho por olho e dente por dente, está na Bíblia, não para ser uma coisa ruim, mas para proteger, para não exagerar, né? Se você tirar um olho meu, eu só posso tirar um olho seu, não posso tirar os dois, né? Então, mas Deus, ele é justo. Nós já vimos lá no capítulo 9, Deus dando uma oportunidade para aqueles que foram punidos de se arrependerem e não quiseram se arrepender. E até ler lá o Antigo Testamento e ver o povo de Israel e outros povos, né, fazendo tanta coisa errada e Deus perdoando, 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 até quando ele castiga, até castigando ele fala, mas depois ainda vou dar um jeito e vocês vão voltar e vamos ter como que fala, remanescente que vai ser abençoada de novo, né? Porque ele não consegue, né? Porque ele é amor. Quando se fala de ira, acho que de novo ira é ruim, sim e não, né? Porque quem é do bem tem que odiar o mal. Eu não posso ser do bem e gostar do mal. Até em parte, eu acho que o pecado existe quando nós amamos as coisas erradas, coisas que nós deveríamos odiar. Né? Mas são boas perguntas, Willy. Nós temos que pensar sobre essas coisas. Mas eu creio que tudo faz sentido para mim hoje. Sim, seria então, essa vingança seria justiça, na verdade. Sim. Justiça. A gente usaria a palavra justiça, que hoje a gente não gosta de usar a palavra vingança. Mas, quando se fala de Deus, e quando até se fala, né, da gente, se fez uma coisa injusta contra mim, me vem esse sentimento de querer justiça que chega a ser vingança. Qual a diferença? Nós vamos ter que parar, mas pode ter mais uma pergunta, se quiser. No verso 14. Do 14? 14? Que lá na folha o senhor pede para comparar com Mateus 13, 36 ao 43. Ah, sim. Uhum. Interessante essa passagem de Mateus 13. Uhum. Que é Jesus, né? Isso. O senhor na folha pede para comparar com o verso 14. 14. Uhum. Né? Quando fala da foice, né? Sim. Que está falando sobre, lá em Mateus 13, é o juízo final, né? Uhum. E aqui no verso 14 faz a comparação com o que está lá no... Lá em Mateus 13 é uma parábola de Jesus, né? Os anjos que vêm para fazer a ceifa. Não vi a folha. Eu esqueci. Eu não tenho a folha. Mateus 13, do 36 ao 43. Tá bom? Então a gente para por aqui hoje. Severino, você pega então meu telefone com o Evandro, a gente se comunica. Tá? E eu passo as coisas para você. Foi muito bom. É bom ter você. Seja bem-vindo ao grupo. Obrigado. Só minha mãe. Mário, pode orar hoje? Olha, posso orar, mas não sei se vocês vão entender. Né? Ah, claro. O Espírito Santo ajuda. Ajuda, lógico.
Oremos. Pai querido, Pai amado, Pai santo, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia dessa aula maravilhosa, mais um aprendizado da palavra. E continue, Pai. Continue fortalecendo nosso professor Larry a nos conduzir no bom caminho, que é a tua palavra, Pai, que é justa e fiel. Amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. 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 Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Boa noite, irmão. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite a todos. Muito bom. Esse é um homem de coragem, Boa mano. noite. Boa noite, irmão. Ricardo, tchau. Boa noite. Tchau, Rony. Boa noite para todos. Tchau. Boa noite. Boa noite, Tchau, Bom tchau. descanso. Tchau.